A Europa está se preparando para lutar contra a Rússia em 2029 ou 2030? Antes de chegar a essa pergunta, aqui está o que disse o chefe de defesa do Reino Unido, Scott. O histórico da Rússia mostra a disposição de Putin em atacar estados vizinhos, incluindo suas crianças e populações civis. A liderança russa deixou claro que deseja desafiar, limitar, dividir e, em última instância, destruir a OTAN. Uma nova era para a defesa não significa apenas que nossas forças armadas e nosso governo devam agir como já estão fazendo. Significa que toda a nossa nação deve agir. E para isso, precisamos contribuir para a conversa nacional e trazer essas questões para o centro do debate público. Para o que eles estão se preparando no conflito na Ucrânia? Você vê uma escalada? E quão capaz é o Reino Unido, por exemplo, de seguir nessa direção? Bem, eles são liderados por esse cavalheiro, que só tem medalhas do jubileu no peito. Ele nunca viu combate, não sabe o que é combate. Acho que ele nunca foi destacado para fora do Reino Unido. Ele sempre foi um tipo de pessoal de retaguarda. E mesmo assim está ali falando a linguagem da guerra. Ele tem tanta credibilidade quanto o meu mindinho. Meu mindinho já viu mais guerra do que ele. Então não. Entenda que a apresentação dele aconteceu ao mesmo tempo que a apresentação de Blaze. Sobrenome começa com M, de origem georgiana. O avô dela foi um terrível criminoso de guerra nazista, um ucraniano que cometeu crimes horríveis. Provavelmente morreu, espero que gritando e sofrendo, em 1944, quando os russos realizaram o contra-ataque, expulsando as forças nazistas do que restava da Bielorrússia. Mas não sabemos. Espero que esteja morto. Quer dizer, provavelmente está morto. Espero que tenha morrido naquela época. Mas veja, ela sobreviveu. Ela afirma que nunca o conheceu, mas enfim. Lide com a diáspora ucraniana como eu lidei, e você vai entender. Eles nunca esquecem o passado. Eles celebram o passado. Mas veja, Blaze fez uma apresentação no mesmo dia. Pergunte a si mesmo, por que o chefe de defesa e o chefe de inteligência, os executores da política, estão fazendo isso? Eles não criam a política. Eles não fazem política. Então, por que estão por aí fazendo política, sugerindo políticas? É uma operação de informação. O Reino Unido não pode entrar em guerra contra a Rússia. Literalmente, não pode. Eles não têm nada. Zero. E Blaze dirige uma organização que faz guerra híbrida. Quero dizer, a hipocrisia dessa mulher, sabendo o que os britânicos estão fazendo hoje na Ucrânia, sabendo como os britânicos capacitaram as forças especiais e o serviço de inteligência ucranianos para realizar atos de terrorismo contra a Rússia e, de fato, agora contra o mundo. Você sabe, o ataque com drones que aconteceu no Mediterrâneo. Foram os britânicos que fizeram isso. Os ataques com drones que estão acontecendo no Mar Negro são os britânicos que estão fazendo isso. Os russos sabem disso. Operação Paperclip. Ou seja, lá, como diabos eles chamam isso, não é a Paperclip, é a operação de drones que aconteceu na Ucrânia, em junho, onde eles tinham aqueles caminhões monstruosos. Operações concebidas pelos britânicos, sustentadas pelos britânicos. Então ela está ali dizendo que os russos estão fazendo guerra híbrida. Não, Blaze. Quem está fazendo guerra híbrida é você. Mas por que eles estão falando? Porque isso é uma operação de informação. É sobre criar percepções. E o que eles estão tentando alcançar? E novamente, digo isso como um americano plenamente ciente do que os britânicos estão tentando fazer. Eles estão desesperados para impedir Donald Trump de implementar sua estratégia de segurança nacional. Estão fazendo o possível para manter a Ucrânia na luta. Eles precisam que a Ucrânia seja sustentável e viável até as eleições de meio de mandato.
Eles estão tentando esperar Donald Trump passar e estão ativamente colocando o dedo na balança da política interna americana. Quero dizer, nós ficamos ali dizendo, os russos fizeram isso, os russos fizeram aquilo. Os russos não fizeram nada, agora sabemos disso. Mas os britânicos, sim. Os europeus estão, neste exato momento aqui nos Estados Unidos, distribuindo dinheiro, comprando aliados políticos. O objetivo é gerar oposição suficiente a Donald Trump para que seus planos sejam bloqueados por um Congresso democrata, que então repetirá o que aconteceu no último mandato, tentando impeachment, impeachment, impeachment e paralisando Trump. É isso que está acontecendo aqui. Os britânicos não vão entrar em guerra com a Rússia, porque os britânicos não podem entrar em guerra com a Rússia. A OTAN está se dissolvendo neste exato momento, literalmente está se desintegrando, está fundamentalmente quebrada. Eles nunca vão ressuscitar essa fera. Não vai ser um Lázaro levantado dos mortos com o toque mágico de Mark Rutte. A OTAN acabou. Eles não estão tentando salvar a OTAN. Estão usando a percepção de uma OTAN ressuscitada para criar impulso político que os leve até o verão de 2026. Passando pela temporada boba da política americana, na esperança de realizar um milagre e acabar paralisando Donald Trump politicamente ao dar poder aos democratas para assumirem o controle de pelo menos uma das casas do Congresso. É isso que está acontecendo aqui. Acho que todo o plano dos europeus agora é resistir, você sabe, ao governo Trump. Eles sabem que com o governo Trump não podem alcançar o que têm em mente em termos de continuar o conflito. Isso foi algo que, você sabe, o Zelensky realmente disse ontem. Aqui está o que ele disse, Scott. Os Estados Unidos têm sua política. Eles não nos veem na OTAN, por enquanto. Tudo em nossas vidas é por enquanto. Talvez a posição mude no futuro. Talvez alguém perceba que um exército ucraniano forte fortalece a OTAN, e não o contrário. Os políticos mudam. Alguém vive, alguém morre. É a vida. Essas palavras não são de Zelensky. Não, são palavras britânicas. Foram escritas pelo MI6. Foram escritas por Blaze. Nós sabemos quem escreve essas palavras. Ele acabou de ameaçar o presidente americano. Se eu fosse o presidente dos Estados Unidos, ele já estaria morto. Eu teria matado. Ninguém tem o direito de ameaçar o presidente dos Estados Unidos, muito menos aquele moleque insolente. Mas sabe, espero que Trump esteja fazendo a coisa certa. E a coisa certa é destruir essa desculpa patética de ser humano, eliminar seu regime corrupto e colocar a Ucrânia no caminho para nunca mais ser capaz de promover esse tipo de desordem global. Porque a Ucrânia é hoje a força mais desestabilizadora do mundo, ainda mais do que Israel, já que está fazendo o possível para criar as condições que podem levar a uma guerra nuclear. Eles são uma força desestabilizadora para o controle de armas. São uma força desestabilizadora para a segurança e a estabilidade europeias. São uma força desestabilizadora para a economia global. Quero dizer, por causa da Ucrânia, a União Europeia está ameaçando desmantelar todo o sistema que sustenta o comércio entre as nações. Por quê? Por causa desse paísinho patético de ucranianos ocidentais. Governado por nacionalistas ucranianos ocidentais que existem apenas para matar pessoas que não são nacionalistas ucranianos ocidentais. Volte e leia as declarações feitas por Stepan Bandera em um tribunal polonês, depois que ele foi preso e julgado pelo assassinato de um promotor polonês, quando falou sobre a disposição de cometer milhões de assassinatos se isso lhes garantisse um Estado ucraniano ocidental. Quero dizer, isso é nacionalismo extremo, nem deve ser usado. Extreme nationalism, and it exists today. Listen to what the Ukrainian nationalists are saying. Ouça o que os nacionalistas ucranianos estão dizendo sobre continuar essa guerra, o que eles estão dispostos a fazer. Veja como eles estão se tornando cada vez mais presentes agora. Essa guerra trouxe muito radicalismo. Vimos o Azov passar de um batalhão para um regimento,
depois para uma brigada, para um corpo e agora para vários corpos. Quero dizer, eles são literalmente cerca de 1/3 das forças armadas ucranianas. Os combatentes mais leais e fanáticos estão nessas unidades nazistas, que se tornaram o coração e a alma do exército ucraniano. E as pessoas precisam entender que quando os ucranianos perderem, e eles vão perder, e quando o exército ucraniano entrar em colapso, e ele vai colapsar, sabe, Zaluzhny já deu a entender isso. Haverá uma guerra civil na Ucrânia, porque esses nazistas não vão permitir que sejam desarmados. Então haverá uma guerra civil. É aí que estamos hoje. Não sei se você viu a reportagem no portal chinês Sohu. Eles disseram que no caso de um ataque a Kaliningrado, nada restaria da Europa, que 34 milhões de pessoas morreriam em 5 horas. Você acha que as coisas poderiam realmente ficar tão loucas assim? Quer dizer, quem seria tão louco? Quem é essa pessoa, Ma? Não, isso é de um relatório no portal chinês. O que estou dizendo? Eu acho que alguém seria tão louco, hein? Estou falando sobre os europeus, basicamente a Alemanha e o Reino Unido. Eles precisam entender que deixarão de existir. Acabei de dar uma entrevista, não quero revelar muito porque quero que as pessoas assistam, com Sergei Karaganov. Ele é um pensador russo muito conhecido, muito influente. Há alguns anos, ele escreveu um artigo em que postulava a ideia de que os Estados Unidos não trocariam Boston por Poznan. O que ele está dizendo é que a Rússia precisa atingir a Europa preventivamente com armas nucleares, porque ele não acredita que os Estados Unidos sacrifiquem a América por essa Europa insana. Agora, ele fez essa declaração quando Biden era presidente. Hoje temos Trump e está claro. Entenda, Scott Ritter disse aos europeus que se a Rússia atacar um país europeu, a resposta do artigo 5 por parte dos Estados Unidos será vender armas à OTAN, mas não se envolver militarmente. E agora temos uma situação em que a Europa está deliberadamente provocando a Rússia, em clara contradição com a orientação política desejada pelo presidente dos Estados Unidos. Então agora, se a Europa atacar, se a OTAN atacar Kaliningrado, os russos vão aniquilar a Europa imediatamente. 34 milhões de mortos, se tiver sorte, pode ser mais. E os Estados Unidos não farão absolutamente nada a respeito, porque não vamos sacrificar 150 milhões de americanos pela estupidez da Europa. E as pessoas precisam parar de culpar a Rússia por isso. Sabe, a Rússia é quem realmente, bem, você sabe, é a única que tem um plano de controle de armas. Eles querem estender o novo START, e os Estados Unidos não estão respondendo a isso. A Rússia está disposta a sentar e conversar sobre qualquer aspecto de qualquer coisa, desde que isso seja feito dentro de um quadro que respeite os legítimos interesses de segurança nacional da Rússia. Então, as pessoas precisam começar a se perguntar: pelo que você está disposto a morrer se for europeu neste momento? Porque se você permitir que a insanidade dos poloneses, dos bálticos e dos alemães se manifeste, a Alemanha tem agora uma brigada na Lituânia. Isso é uma piada de brigada. Ela não consegue fazer nada. Mas, meu Deus, temos tanques alemães na Lituânia fazendo pose para lutar contra os russos. Isso é 1945. Sim, é. Mas veja, o general Donohue disse algo como: bem, podemos apagar as luzes em Kaliningrado. Não, não podemos. General Donohue, o senhor não pode. Antes de tudo, eu já disse isso, disse na época e direi novamente. O general Donohue, se for o comandante das forças da OTAN, estará morto em menos de 1 hora após as forças da OTAN atacarem Kaliningrado, porque os russos simplesmente destruirão sua instalação de comando e controle com uma arma nuclear, e ele estará morto. E então todos os planejadores nucleares, e logo depois a liderança política da Europa, serão aniquilados também, porque a Rússia destruirá imediatamente a Europa. Nenhuma grande cidade europeia ficará de pé. Por quê? Porque a Europa representa uma ameaça para a Rússia, uma ameaça existencial.
E você não deixa cães raivosos soltos em suas cidades. Eu sempre disse isso. A Rússia se tornará o equivalente moderno de Atticus Finch. Eles pegarão o rifle com relutância e colocarão uma bala no crânio do cão raivoso que é a Europa de hoje. Quero dizer, isso é uma fala dura. Mas, meu Deus, é disso que estamos falando. Isso não é mais uma piada. Isso não é, sabe, encenação. A Rússia não é fraca. Quero dizer, você sabe, o Seymour Hersh é um grande amigo meu. Eu adoro esse homem e tenho o mais alto respeito por ele como jornalista. Mas ele se deixou ser sequestrado por fontes dos Estados Unidos que só divulgam besteira. Pura porcaria. E agora ele escreveu um artigo que, veja bem, ele até diz que é a opinião de fontes americanas. Mas por que dar a elas uma plataforma? Porque a impressão que fica é que você concorda com elas. E essas fontes dizem que o exército russo está em desordem. Não, não mesmo, nem de perto. O exército russo é uma máquina de guerra totalmente funcional que dominou a arte do conflito moderno de alta intensidade. Quer dizer, você pode apontar um problema aqui e outro ali? Claro que pode. Quando há 710 mil soldados na linha de frente realizando combates intensos, vai haver pessoas que não se saem bem. Vai haver pessoas que decidem que não querem estar ali. Vai haver isso, aquilo e mais alguma coisa. Mas, poxa, isso acontece em todo lugar. Quero dizer, nós julgamos as Forças Armadas dos Estados Unidos porque, em 1944, houve soldados americanos que largaram suas armas e desertaram do campo de batalha. Isso mostra que havia um problema sistêmico nas Forças Armadas americanas. Ou as Forças Armadas americanas eram uma das melhores forças de combate já formadas naquela época, que acabaram derrotando a Alemanha nazista na frente ocidental. Os russos, neste momento, são muito bons no que fazem. São realmente muito bons nisso. Um exército em desordem e o Centro Rubicon. Você sabe, essa é a unidade de guerra com drones criada pelo Ministério da Defesa, uma força de elite. Até os ucranianos dizem, não conseguimos enfrentar esses caras. Eles são treinados para matar operadores de drones ucranianos. Quando o Rubicon aparece, os ucranianos sabem que estão prestes a morrer, porque é isso que acontece. Essa é a supremacia da guerra com drones. É isso que, segundo Pete Hegseth e o secretário do Exército Driscoll, eles querem que o ONU se tornem. Mas os americanos estão longe disso. Nós nem chegamos perto do que os russos estão fazendo agora. Veja, os russos consolidaram uma força de combate com drones em um grupo de veículos não tripulados. É um novo ramo. Os ucranianos fizeram o mesmo, e eles também são muito bons nisso. Quero dizer, em alguns casos, eles provavelmente são melhores em certas aplicações táticas, mas os russos alcançaram e os superaram. Estrategicamente, os russos estão dominando essa área. Um exército em desordem não faz isso. Os russos têm uma atitude space rápido para refletir as lições da guerra. Sabe, os russos estão revezando suas tropas na linha de frente regularmente. Isso significa que as tropas estão bem descansadas. E quando são retiradas, além de descansarem e se reequiparem, elas passam por um novo treinamento, com base nas lições doutrinárias mais recentes obtidas no campo de batalha. Essas lições são levadas para as academias do Estado-Maior russo e outras academias de treinamento, onde a doutrina é desenvolvida e atualizada, e depois retornam aos centros de treinamento. Então você poderia ter feito um ataque a Pokrovsk, capturado a cidade, e as lições aprendidas nessa batalha seriam levadas para a academia do Estado-Maior, enquanto você é retirado para descansar e se reequipar. E antes de você voltar, há uma academia de treinamento que ensina como adaptar as lições que você aprendeu. Depois, você retorna à linha de frente e luta. Ninguém mais no mundo consegue fazer isso. Isso não é um exército em desordem. É um exército que sabe muito bem o que está fazendo. E eles são muito bons nisso. Eles não estão exaustos.
Gostariam que a guerra acabasse? Quem não gostaria que a guerra acabasse? Todo mundo quer que essa guerra acabe, mas os russos não aceitarão que ela termine sem vitória. E a vitória é definida pela liderança russa, que conta com o total apoio do povo russo. A economia russa está sofrendo? Você assistiu à sessão de perguntas e respostas de mais de 3 horas de Vladimir Putin essa manhã. Quantas dessas perguntas eram sobre a economia? Um monte delas. E era uma economia próspera, ou as pessoas estavam ligando dizendo, ei, há problemas aqui, há uma carga tributária, há escassez de peixe. Quero dizer, você está acompanhando isso. O governo russo está escondendo algo disso? Não. Eles, na verdade, criaram um fórum para o mundo inteiro assistir, onde os problemas econômicos da Rússia são expostos, onde discutiram tudo, incluindo o Banco Central da Rússia e o papel que ele desempenha no controle da inflação. E Vladimir Putin está ali dizendo, nós temos problemas. Estamos nos ajustando a isso. Precisamos fazer ajustes aqui. Precisamos fazer isso. Isso é uma deficiência, e estamos trabalhando nisso. Ele não está tentando enganar ninguém. O que você está vendo é uma nação que está funcionando em todos os níveis. Existem problemas. Quem não teria problemas? 20 rodadas de sanções impostas à Rússia pela Europa, a apreensão de 240 bilhões de dólares de seus ativos nacionais, os Estados Unidos sancionando o setor de energia e interrompendo a forma como eles obtêm renda. Quem não teria dificuldades? Mas a Rússia, eu estive lá. E sim, eu recomendaria que você fosse lá também, e não conversasse com pessoas em Washington, D.C., que nunca estiveram lá.